Para a garotada de 12, 13, 14, 15 anos de idade, até os 16, se você quiser, nós temos os teens. A Isabelle está ali no bebedouro, ali, cadê a Isabelle? Levanta a mão, a Belle está ali. Lá em cima teremos outro departamento, caso a garotada queira ir, fique à vontade, lá a galera vai estar já se reunindo, trocando uma ideia, são os jovens ali junto, isso é muito legal, hein? Bênção demais. O tempo vai passando, né, gente? Você vê a galera jovem, aí você vê como você já não é mais jovem. O tempo vai passando, você fala, cara, o tempo passou, mas nós estamos aqui ainda, aleluia, bora. Tudo bem que quando eu vou na academia lá no CrossFit, que nós é CrossFit, aleluia, eu vejo uns jovens lá que os caras entram na academia já caindo. Eu falo, meu Deus do céu, eu que sou tiozão de 40 anos, estou dando couro nessa garotada, tá louco? Então tem que dar um gás mesmo na garotada e tal, isso é muito bacana. Dá suporte para eles ali, Thiago, qualquer coisa ali, eu mostro onde que é lá, pessoal lá em cima lá, por favor. Obrigado, bênção demais. Queridos, expectativa para hoje, hein? Daquilo que Deus irá mover em nome de Jesus. Então prepara o teu coração. Veja se na cadeira na sua frente tem escrito airbag. Vê se está escrito airbag. Não está escrito, então vai ser de frente mesmo. Então a carruagem de fogo vai pegar a gente de frente. Eita glória, aleluia. Vai ser bênção demais. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado pelo privilégio e pela oportunidade que nós temos de mais uma vez estar aqui em Tua presença, estarmos, Senhor, rendidos a Ti. Tivemos um momento tão precioso de adoração, um momento também, Senhor, de extensão na área financeira, mas nós estamos aqui agora clamando a Ti, que a Tua palavra venha de encontro aos nossos corações. Nós não saímos de nossas casas para estarmos aqui hoje apenas, meu Deus, por estar juntos. É mais do que isso. Além de estarmos em comunhão, que a Tua glória, a Tua unção, o Teu poder, o Teu Espírito se faça presente em nosso meio. Que Ele venha realmente liberar o que tem que ser liberado. Que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, venha tocar cada um que entrou aqui hoje. Nós não queremos sair da mesma maneira como nós entramos. Nós queremos sair daqui transformados. Queremos sair daqui tocados, renovados. Um despertar em nossas vidas, Senhor. Então nesse momento nós declaramos que a Tua presença venha sobre nós. Quebrado e cancelado todo espírito de confusão, todo mal que de alguma forma queira nos atrapalhar nesse momento, nós declaramos falido. Satanás e seus demônios, pega tudo que é de vocês, batam em retirada, vão para o abismo, para onde Jesus Cristo ordenar. Mas aqui no infantil e nos teens nós declaramos a unção do Senhor, a presença do nosso Deus, a glória do Senhor sendo manifesta e nós sermos totalmente transformados, tocados e restaurados, Senhor. Essa é a nossa oração. É assim, Senhor, que nós oramos. Usa a minha vida mais uma vez da maneira como o Senhor queira. De forma alguma eu quero atrapalhar aquilo que o Senhor queira fazer. Então eu sou o primeiro a dizer: preciso de Ti. Venha sobre nós hoje, essa noite, e que Jesus receba glória e honra. É o que nós oramos em Teu nome, Jesus. Amém e amém. Amada igreja, nós estamos em mais um final de ano. E só para lembrar, toda virada de ano nós temos um culto da virada. Então nós aí incentivamos vocês, quem estiver aqui na cidade, venha estar com a gente. A partir dos próximos cultos nós já começamos aí a divulgar as artes e tal, para você estar com a gente, o culto da virada. Então do dia 31 para o dia 1º, venha estar com a gente, será muito especial. Até onde eu lembro é sábado para o domingo, é isso, né, gente? Então sábado para o domingo estaremos aqui. Você quiser vir com a gente, vai ser muito especial. A partir das 10 horas da noite já estaremos aqui. Mas mais um ano está se encerrando. Você começa a ver os enfeites de Natal, você começa a ver as luzinhas, pisca-pisca, você começa a ver a galera enfeitando, e põe isso, põe aquilo, dá aquela incrementada. Você já vai no mercado, começa a ver aqueles chocotones, você começa a ver aqueles negócios que o Jesus me ajuda. Tem uns que a propaganda é tão enganosa, a capa você vê recheado de chocolate, a hora que você vai cortar tem uma gota de chocolate dentro. Dá vontade de pegar o publicitário que fez aquela capa, vamos trocar uma ideia. Esse chocotone aqui tá miguelado no chocolate. Eu gosto daquele chocotone que você corta, meu irmão. A glória do Senhor escorre no meio
meio dele. Esse é chocotone bom, daquele que você olha e você fala, vem em mim que eu tô facinho, bomba, aleluia. Você come já localizada na hora, pum, já fica inchado, meu irmão. É dessas que é lindo e maravilhoso. Pega Jesus, aleluia. Eita glória, hein? Oh Jesus, estou num jejumzão forte de doce que você não tem ideia. Mas amém. Então nós vemos aí final de ano, mais um ano se passando. E como passou rápido, muito rápido. Você vê os dias que eles não estão andando, parece que eles estão voando. E já vi até matérias, estudos, aonde estudiosos dizem que a Terra está mais rápido. Quem já viu essa matéria aí? Deixa eu ver. Tem matéria que o pessoal já falou lá, os caras cataram e viram que a Terra está rodando mais rápido, o negócio está mais rápido e tal, a coisa está girando mais rápido mesmo. Então você vê que os dias estão passando muito rápido. Então nós podemos ver que o tempo não para. Nós até podemos parar, mas o tempo não para. Então, meu irmão, eu e você temos que ter isso muito claro nas nossas vidas. O tempo não para. Então eu até posso parar, mas o tempo não para. A coisa continua. Se eu fiquei na minha cama desde o dia 1º de janeiro até hoje, o ano não parou, o ano continuou. Então mais um ano está se encerrando. Então eu preciso pensar muito nisso. O tempo não para. Então os segundos, os minutos, as horas, dias, semanas, meses, eles estão passando. E nesse exato momento, segundos, minutos e horas também estão passando. E nós temos que olhar muito bem para tudo isso e ver como que nós estamos agindo em nossas vidas. Nós devemos olhar para as nossas vidas e perceber como que nós estamos aproveitando esse tempo. Porque se nós olharmos o nosso passado, nós não conseguimos mudar. Você e eu não temos uma máquina do tempo para poder voltar e poder consertar o passado. A gente não tem o DeLorean. Eu não sei se a juventude de hoje sabe o que é isso. Quem não sabe o que é o DeLorean? Deixa eu ver, DeLorean. Quem não sabe o que é o DeLorean? Pode levantar a mão. Pode levantar a mão. Quem sabe o que é o DeLorean? Olha só como nós estamos ficando velho. Ou talvez a gente não se ligou em algumas coisas. O DeLorean, quem assistiu o filme De Volta para o Futuro? O carro que ele vai para o passado e futuro é o DeLorean. É um Passatão tunado. Mas não, é outro carro. É o DeLorean. Então a gente não tem o carro que vai para o passado e para o futuro. A gente não tem um DeLorean. Não, quero voltar lá em 1980. Quero voltar lá em 1900. Não tem. Então o passado a gente não consegue mudar. Aquilo que já foi, a gente não consegue mudar. Mas claro que o nosso futuro nós conseguimos sim fazer uma grande diferença. Mas nós não temos um carro, o DeLorean, para poder voltar no tempo e mudar a realidade. Vamos mudar tudo. Puxa, eu queria aproveitar mais esse ano, queria fazer as coisas diferentes e tal. Não tem como, já foi mais um ano. 2022 já foi. Não vai ter outro ano 2022. 2022 já foi. Não vai ter outro ano 2022. Vai ter 2023, 2024, por aí vai. Então aqui eu e você precisamos olhar hoje para as nossas vidas e percebermos a cada passo que nós temos dado, a cada decisão que nós temos tomado em nossas vidas. E nós devemos pensar: como eu estou vivendo hoje a minha vida? Eu preciso olhar e ver quais têm sido as minhas escolhas hoje. O que eu tenho feito na minha vida, sabendo que eu não consigo voltar, sabendo que eu não consigo aproveitar o tempo que já passou. Eu preciso pensar muito bem o que eu estou fazendo da minha vida hoje. Quais são as atitudes que eu tenho tomado hoje? Quais são as escolhas, decisões, planos, o que for que eu tenho tomado na minha vida, que eu tenho feito na minha vida? Isso são coisas que eu e você devemos perguntar. Porque, meu irmão, você viu, o tempo passa e passa rápido. A coisa, meu irmão, foi ligeira. E durante a semana, um texto ficou martelando na minha vida.
Eu já ministrei esse texto aqui, eu não lembro quando, talvez se foi na antiga igreja, não lembro quando foi. E o texto ficou martelando, batendo. E aquele momento você começa a trocar uma ideia com Deus. Falei, Deus, tem certeza, tem outros esboços aqui, olha só, tem umas coisas diferentes aqui, ó. Tem uns negócios maneiros que a gente pode falar e tal. Olha eu tentando ministrar a Deus. Oh Deus, dá pra mudar, é aqui, então tá bom. Eu não vou discutir com o Senhor. Quem sou eu para discutir com o Senhor? Jamais, não vou te obedecer. E um texto que eu queria compartilhar com vocês hoje, na verdade ele é uma chamada. É um texto que o Senhor hoje espera uma resposta. Meu irmão, então eu vou dizer algo para vocês. Hoje o culto é um culto que Deus espera uma resposta. Deus, Ele espera uma resposta. Deus, Ele espera uma atitude. Deus, Ele espera que eu e você possamos olhar para a nossa vida e ver muito bem o que nós estamos fazendo dela. E o Senhor espera de nós uma atitude, uma decisão. Não dá para permanecer talvez como está. Talvez muitos vão perceber isso. O cara do jeito que está não dá. Eu preciso mudar, eu preciso agir, eu preciso fazer diferente. Porque olha só, presta atenção em mim. Fazer as mesmas coisas, eu consigo ter um resultado diferente? Sim ou não? Não tem como. Alguém que pensa que vai ter diferente, precisa, sei lá, tomar um Yakult para ver se ajuda na memória. Tem lactobacilos vivos, numa dessa ajuda alguma coisa. Não tem como, irmão, tomar algo diferente. Não tem como colher algo diferente. E um texto que eu queria ler com vocês é um texto que é uma chamada de Deus para um profeta, numa decisão, numa atitude muito séria que ele precisava tomar. E o texto que eu queria ler com vocês, se você quiser me acompanhar, 1 Samuel capítulo 16, versículo 1. Abaixa o teclado do meu retorno, por favor, a não ser que, um pouquinho mais, a não ser que ele está ouvindo por aqui, não, né? Não, fechou, então pode tirar do retorno e deixar só minha voz. 1 Samuel capítulo 16, versículo 1. Disse o Senhor a Samuel: até quando? Repete comigo, até quando? Fala para o seu vizinho, até quando? Para não ficar triste, fala para o outro vizinho, até quando? Olha só o que ele fala: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Até aqui. Aqui nós estamos em um momento bem interessante. Se você pegar um pouquinho antes, um povo estava pedindo por um rei. O povo estava clamando por um rei. O povo queria um rei. O povo de Israel, o povo de Deus que foi liberto lá do Egito, passou por Moisés, passou Josué, passou pelos juízes. Agora eles olham os outros povos e eles começam a ver que os outros povos têm rei e eles não têm rei. Porque na verdade Deus queria que eles buscassem ao Senhor e caminhassem debaixo da direção do Senhor. Mas o povo, por poder ver os outros povos, a galera tem rei, a gente não tem. Oh Deus, a gente quer um rei. Aí Deus chega para Samuel e fala: Samuel, eles não rejeitaram você, eles me rejeitaram, dá o rei que eles querem. Olha só a cena, dá o rei que eles querem. Levantaram, Deus chega, levanta Saul. Nessa que Deus levanta Saul, Saul começa como um rei. Ao povo então agora, uau, temos um rei. Só que agora, meu irmão, o rei que foi ali separado, que foi Saul, ele teve uma trajetória não muito legal. Saul, ele começou com a sua jornada de uma maneira que Deus não se agradou. Então Saul, do pescoço para cima, ninguém batia o cara usava jequiti, o cara usava um topete, o cara tinha uma beleza, ninguém, meu irmão, o cara era bacana, top. Mas a maneira como ele vivia a vida dele não agradava a Deus. Então Saul, ele decide trilhar um caminho que não agrada ao Senhor. O Senhor traz direções para ele do que ele deveria fazer e infelizmente ele não faz. Ele toma a frente de questões que Deus colocou na palavra que não deveria ser feito. Somente pessoas específicas poderiam fazer aquilo, mas ele fala: não, eu sou o rei, vou fazer esse negócio, ponto final, e vai. Então quando nós olhamos, Saul, ainda que foi separado para ser rei de Israel, infelizmente as atitudes dele não agradaram ao Senhor. Então isso já faz a gente pensar: existem atitudes que agradam a Deus, sim ou não? Sim. Existem atitudes que não agradam a Deus? Então eu posso fazer o que eu quero? Até posso, mas eu preciso ver, isso vai agradar a Deus ou não? Porque Saul escolheu fazer o que ele quis e agradou a Deus?
Não. Então eu e você tem que pensar muito bem nas escolhas que nós estamos fazendo, nas atitudes que nós estamos tomando. Por mais que Saul saiu fazendo o que ele queria, Deus olhou e falou: cara, esse cara não está me ouvindo. Esse cara não está fazendo aquilo que eu já deixei que era para ter sido feito. Aí ele levanta Samuel. Samuel chega para ele e fala: Saul, é o seguinte, cara, hoje mesmo você poderia ter ficado firmão, bacana, mas já porque você rejeitou o Senhor também rejeita você. Então naquele exato momento o Senhor rejeitou Saul. E agora, a Bíblia não fala o tempo, o período exatamente, claro, específico, mas o texto que nós lemos aqui, nós conseguimos ter uma ideia de que Samuel, o profeta Samuel, de alguma forma, devido à atitude que Saul teve, ele começou a paralisar a sua vida. Porque Deus chega no texto que nós lemos e ele fala assim, ó: Samuel, até quando terás pena de Saul? Então é Deus chegando para o profeta falando: Samuel, deixa eu falar uma parada para você, parceiro. Até quando você vai ter pena de Saul? Samuel, você está parado porque o cara decidiu trilhar um caminho fora do meu. O cara não quis me obedecer. O cara não quer trilhar o caminho que eu falei que era para ele trilhar. Aí Deus fala para o profeta: até quando você vai ter pena dele? Eu já o rejeitei. Ele não é mais rei sobre Israel. Eu já rejeitei ele. Até quando, Samuel, você vai permanecer aí parado? É como se Samuel tivesse estacionado na sua chamada. É como se Samuel tivesse paralisado. É como se Deus estivesse agora olhando para o profeta e falando: cara, bora. Se ele não quer trilhar o caminho que eu estou falando, é escolha dele. Eu não posso parar. Eu estou em busca de homens e mulheres que queiram fazer a minha vontade, de homens e mulheres que queiram caminhar segundo o meu padrão, segundo a minha palavra. Então não fica achando que Deus estava ali: nossa, Samuel, coitado do Saul, né, meu? Nossa, deu umas mancadas, mano. Pô, que dó dele. Não, foi o seguinte: vamos sentar na porta de casa, vamos tomar um tererê esperando ele. Vamos ver se Saul consegue mudar. Vamos tomar um tererê. Os gaúchos, vamos tomar um chima. Prepara a água, Samuel, vamos tomar um chima, para descer queimando-lhe a goela. Vamos lá. Não, Samuel tem uma chamada de Deus. Deus está falando para Samuel: até quando, cara, você vai ficar aí? Até quando, meu irmão? Não é Deus falando: ai, coitadinho, não. Até quando você vai ficar com pena, com dó desse cara? Esse cara não quer seguir minha vontade. Esse cara não quer trilhar o caminho. Ele decidiu fazer o que ele queria. Agora eu estou em busca de alguém que queira fazer a minha vontade. Então quando você olha aqui, você vê uma chamada de Deus. Até quando terás pena de Saul? A versão NVI colocou assim, ó: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? É como se Deus falasse para Samuel: Samuel, acorde. Até quando você vai ficar aí parado? Até quando você vai ficar aí estacionado? Saul fez as escolhas dele. Ele tomou decisões baseado na própria vontade dele. Ele fez o que ele queria e o resultado é esse agora. Eu não quero pessoas que façam o que querem. Eu quero pessoas obedientes à minha direção. Então Saul não quis trilhar a minha direção. Ele não quis caminhar debaixo daquilo que eu tinha para ele. Então eu rejeitei esse cara. Eu não quero esse cara. Esse cara não dá mais, porque ele não quer seguir o meu caminho. Eu estou em busca de alguém que queira fazer a minha vontade. E ele fala para Samuel: e Samuel, parece que você parou no tempo, cara. Sai deste lugar. Ele fala no próprio texto, Deus fala para ele: enche um chifre de azeite e vem. Repara no texto que Deus fala isso para ele: enche um chifre de azeite e vem. Essa palavra vem no original fala de ir, fala de andar, fala de partir, fala de prosseguir, fala de se mover. Então nós podemos ver aqui que nesse exato momento Samuel estava parado, e Deus fala para ele: se você quer viver algo diferente, sai deste lugar onde você está e vem. Eu chamo você, vem. Pega um chifre, enche de azeite, vem. Eu quero realmente mover um novo rei. Eu quero liberar realmente uma unção sobre o novo rei. Mas eu quero saber também de você, Samuel. E aí, está comigo ou não está? Você vem ou não vem? Então aqui você vê que é uma chamada de Deus para Samuel. Deus, ele fala na lata dele: até quando? Até quando, Samuel, você vai continuar aí? Até quando? E se nós olharmos aqui, Deus queria despertar Samuel.
Deus queria que Samuel pudesse abrir os seus olhos, pudesse processar que a atitude que ele estava tendo ali precisava mudar. O tempo estava passando, o relógio estava correndo, o sol estava subindo e descendo, não parou o tempo, porque nossa, Saul ficou mal e Samuel ficou mal por causa de Saul. Não, o sol não parou, o relógio não parou, e Deus queria que alguém continuasse a chamada, que alguém realmente fosse levantado pelo Senhor. Então aqui nós podemos ver Deus chamando. Então isso já nos faz pensar, meu irmão, não fica achando que Deus é a nossa melhor amiga, o nosso melhor amigo. Não, eu vou te esperar na calada da noite, não importa o tempo que você quiser, eu te espero. Deus está chamando, vem. Ai, hoje eu não quero. Ai, Ele me espera, porque afinal de contas Ele é Deus de amor, de love. É bem de boa, é bem sossegado. Ele me entende, Ele sabe que não dá para ser assim. Quando der eu estou com Ele, mas agora não dá. Aí nós ficamos achando que Deus vai ficar tipo sentado esperando. Não, se preocupa não, o tererezinho está gostoso, aleluia, aí está a glória, está descendo bacana, o tempo que você quiser. Não se preocupe, não, parceiro, tira isso da sua cabeça. Deus, Ele fala hoje, cadê aqueles que Ele tem falado? Sai deste lugar de paralisação, sai deste lugar onde você estacionou, sai deste lugar onde você fica dando desculpa em cima de desculpa. O Senhor está chamando, vem, eu tenho uma missão, eu tenho uma direção, o meu reino não fica parado. É necessário avançar, é necessário prosseguir, é necessário caminhar. Então tira da sua cabeça essa ideia que muitas vezes nós temos, de achar que Deus vai ficar esperando a gente um dia tomar uma decisão. Se eu e você não quisermos trilhar o caminho dele, Ele vai levantar outro. Mas eu não sei você, eu não quero perder aquilo que o Senhor tem, eu quero viver tudo que Ele tem para a minha vida, a cada parte que Ele tem para a minha vida. Então hoje é uma noite, uma chamada. Hoje o Senhor vai chamar, hoje o Senhor vai dizer aonde está aquela geração que vai se levantar para viver os sonhos e os planos de Deus nessa terra. Eu não sei qual é a tua resposta, mas a minha resposta é: eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero fazer a tua vontade, não a minha. Dê uma salva de palmas a Ele bem forte, aleluia. Se nós olharmos, muitos hoje estão como Samuel neste momento, paralisados. E sabe por quê? Porque Deus já pediu para tantos largarem coisas, abandonarem coisas, se desprenderem de coisas, de tudo aquilo que Deus não se agrada. Mas muitos ainda preferem continuar dando desculpa. Deus já pediu para tantas pessoas: já rejeitei coisas que você ainda continua cultivando na sua vida. Samuel estava cultivando aquela questão de Saul. Deus falou para ele: larga, eu já rejeitei, larga. E isso nos faz pensar que Deus, Ele tem chamado homens e mulheres a viverem o plano, o propósito, o sonho do Senhor, aquilo que Ele tem para a vida deles. Só que nós muitas vezes paramos, nós estacionamos. Talvez Deus falou para pessoas abandonarem coisas, largarem, e não largaram. Saul, Deus falou para Saul: trilha o caminho que eu estou falando para você. Saul não quis, Saul trilhou o caminho que ele queria, e Deus não se agradou. Então Deus está à procura de homens e mulheres que queiram fazer a vontade dEle e não a sua própria. Os céus gritam: até quando continuaremos assim? Até quando vocês continuarão assim, paralisados, cultivando coisas que Deus já falou que era para largar, que era para deixar de lado, que era para abandonar? Mais um ano está se passando, e qual vai ser a próxima resposta? Ou melhor, qual vai ser a próxima desculpa? Porque nós somos craques em dar desculpa, sim ou não, gente? Sim, cara, a gente é ligeiro da desculpa. A gente tem PhD em desculpa. A gente tem pós-doutorado, PhD, a gente é expert, meu irmão. Falou em desculpa? Presente, sou eu. Quem é você? O Senhor desculpa, aleluia. A gente é ligeiro em desculpa, porque é mais fácil. Só que as desculpas vão nos enganando.
A gente vai achando nada a ver de bom, só que o tempo está passando, parceiro. O tempo está passando. E esse texto desperta dentro de mim algo, porque a gente fica achando que não, uma hora vai dar. Não, nós temos que abrir os nossos olhos. Nós temos que ver quais são as atitudes que nós estamos tomando. Nós temos que nos desligar daquilo que não agrada ao Senhor. Nós temos que nos desvincular daquilo que não agrada ao Senhor. Nós temos que largar a mão daquilo que Deus já falou que era para largar. Não dá para querer cultivar uma coisa que Deus já falou que não é dele, não faz parte dele, não faz parte do reino dele. Salmos 34, 14 diz assim, ó: aparta-te do mal e pratica o que é bom. Repara que ele não fala assim, então galera, se der, dá uma apartadinha de leve aí. Tipo, se der, tipo assim, cara, sai fora, se der. Se isso não for te ofender, se isso não for muito pesado para você, não, que eu não quero ofender você, jamais. Não, longe disso. Segue tua vida. Não, de boa, mas assim, se der, aparta o mal. Não, parceiro, não é se der, é uma ordem. Aparta-te do mal. Ou seja, larga o que tem que largar, deixa o que tem que deixar. Não dá para querer trazer junto aquilo que Deus já falou que é para largar. Não dá mais para trazer, não dá mais para puxar. Então nós vemos aqui, meu irmão, pessoas que poderiam e deveriam estar voando em Deus. Quando nós falamos voando em Deus, é pessoas de estar melhor, pessoas que deveriam estar melhor hoje do que ontem. Pessoas que deveriam já estar, irmão, com o coração queimando por mais de Deus. São pessoas que já estão numa expectativa para um próximo ano. São pessoas que já falam, cara, Deus já moveu esse ano. Teve pancada, teve BO, teve treta, mas cara, teve milagre em cima de milagre, teve provisão em cima de provisão. E aí o próximo ano, como é que vai ser? Não sei, tem muita incerteza, muita coisa acontecendo. Nação está balançada, mas uma coisa eu sei, no céu não está em crise. O meu Deus vai mover na minha vida. O meu Deus vai estar à frente. Alguém que está cheio do Senhor, alguém que se desprendeu de medo, se desprendeu de insegurança. Ai meu Deus, como vai ser o meu profissional? Como vai ser amanhã? Eu não sei. Ai meu Deus, essa pessoa não se desprendeu ainda do medo. Ela está trazendo medo, está trazendo a insegurança. Quem tem o reino do Senhor dentro dele, cara, eu não sei como vai ser, mas uma coisa eu sei: o meu Deus vai iluminar o meu caminho, o meu Deus vai direcionar os meus passos. Não, mas vai ter gigante, vai ter mar. Olha o mar como está agitado. Se Deus não abrir o mar, Ele vai me fazer andar sobre as águas, porque Ele é um Deus poderoso e sobrenatural. Pode aplaudir Ele bem forte. Pessoas que se apartaram daquilo que se apartaram começam a ter a visão completamente diferente, uma ótica do reino. Pessoas então que deveriam estar voando em Deus, agora você entende o que é voando em Deus? Elas estão hoje paralisadas. E sabe por quê? Porque elas poderiam estar vivendo grandes coisas no Senhor, mas elas estão paralisadas porque ainda cultivam em suas vidas, por exemplo, mentira. Cultivam em suas vidas o engano. Elas cultivam em suas vidas o ódio. Elas cultivam em suas vidas a mágoa. Elas cultivam em suas vidas o medo. Elas cultivam o pecado, escondendo o pecado. Então, como viver algo diferente se as minhas atitudes ainda estão sendo atitudes que não agradam ao Senhor? Então, se eu quero viver algo diferente, eu preciso me desprender de tudo isso na minha vida e muito mais. Situações que eu e você estamos tentando trazer nas nossas vidas, que Deus já falou, larga esse ódio, tira esse ódio do teu coração. Por que você carrega essa mágoa? Isso está arrebentando com a tua vida, isso está destruindo você. Você acha que vai ter um resultado diferente, mas não tem. Larga isso. Esse medo, porque você tem com esse medo dentro de você. Esse medo, ai meu Deus, como que vai ser? Que medo é esse? Você se esqueceu quem é o seu Deus. Você esqueceu quem é o seu Deus, o que Ele já fez na sua vida, o que Ele já operou na sua vida. Esse é um Deus do sobrenatural. Então eu e você temos que colocar para fora o que Deus já falou para a gente colocar para fora. Não cultivar o que Ele falou. Isso não pertence a mim. Rejeita, lança fora. O Salmos 32, versículo 3, ele fala algo poderoso. Olha só o que ele fala, coloca para mim por favor. Enquanto me recusei a confessar meu pecado, meu corpo definhou e gemia o dia inteiro.
A gente não percebe esse texto, mas muitas vezes, e eu consigo te falar isso por testemunhos que eu já vi, situações que nós vemos no físico, não são todas, posso ouvir um amém? São todas? Não, mas uma boa parte de situações que nós vemos no físico, de enfermidade, dor, tem a ver com coisa que está em oculto, coisa que não foi colocado para fora, situações que não foram liberadas. Orei para uma irmã aqui na igreja outro dia, final de culto, fui lá orar por ela, ela não conseguia ficar em pé, o joelho dela estava travado, estava com dor, estava à base de morfina, no limite. Orei, não aconteceu nada. De repente me veio uma palavra de conhecimento, ela tem coisa no coração dela que não consegue liberar o perdão. Falei, irmã, por um acaso aconteceu uma situação na sua vida que você não consegue liberar perdão? Tem. Falei, você tem duas opções: ou você continua com isso achando que um dia vai resolver e não vai resolver nada, já vou te falar, não vai resolver nada, ou você libera esse perdão. O liberar o perdão, eu sempre gosto de falar isso, não quer dizer que você concorda com o que a pessoa fez. Você está arrancando essa amargura, essa raiz de amargura dentro de você, esse ódio dentro de você. Vamos fazer junto? Vamos. Ela liberou o perdão. Eu falei para ela, fica de pé. Ela ficou de pé. Ela foi simplesmente ali tocada pelo Senhor. Uma pessoa que não conseguia ficar em pé, ficou em pé. Ela falou, pastor, eu estou praticamente 80% sarada aqui agora, não conseguia nem me mexer, mas foi tocada. Então algo que estava dentro dela, encoberto, estava mexendo com o físico dela. Então aqui esse texto nos mostra, quando a gente esconde algo, quando a gente mantém algo que Deus já falou, larga, libera, isso começa a tocar o nosso físico, isso começa a derrubar a gente, isso começa a derrubar a gente a tal maneira que a gente não consegue nem mais crer no que Deus vai mover. Mas nessa noite é uma noite de resposta, é uma noite de libertação. Você, nós vamos dizer, eu não permitirei que isso permaneça na minha vida, eu vou rejeitar, eu vou tirar, eu vou remover, eu vou prosseguir para aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Então eu declaro sobre vocês hoje, essa noite, toda prisão na sua mente, toda mágoa, raiva, ódio, medo que tem assolado você, nós damos uma ordem, bato em retirada em nome do Senhor Jesus. Hoje é uma noite de você falar, chega, eu não quero mais isso no meu peito, eu me desligo, eu vou para aquilo que o Senhor tem para a minha vida, eu quero viver os sonhos e os planos que o Senhor tem para a minha vida. Se você crer, dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus, aleluia. Então isso nos faz pensar quantas decisões que nós devemos tomar. Deus chamando Samuel, até quando? Até quando nós vamos cultivar isso que Deus já falou, tira? Até quando? Até quando continuaremos assim? Até quando nós vamos permitir com que a mágoa, a raiva permaneça dentro de nós? Eu sei que dói, eu sei que machucaram, eu sei que talvez muitos aqui sofreram, passaram por várias situações difíceis, mas nós temos que seguir o que Jesus falou, se nós queremos ser libertos, se nós queremos viver a plenitude do Senhor para as nossas vidas, é seguir não o que nós achamos, é seguir o que o Senhor fala na palavra dele. Ai, mas pastor, você não sabe o que eu passei, foi uma injustiça, foi isso. Concordo, tudo bem com você. Jesus também passou por tudo isso, mas ele decidiu entregar na mão do reto juiz, e o reto juiz moveu poderosamente na vida dele, e é essa a minha, sua decisão. Jesus, ele falou em Mateus 6,14: porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes os homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então Jesus fala, galera, se vocês liberarem o perdão daqui para cá, vocês receberão perdão de lá para cá. Agora, se você recusar liberar o perdão daqui para cá, não espera receber o perdão de lá para cá. Não tem como. Então eu e você não podemos permitir que isso continue dentro de nós. Não podemos permitir que essas situações venham assolar as nossas vidas. Até quando nós iremos continuar a caminhar com pessoas que cada vez mais nos afastam do plano e do propósito do Senhor? Como a pastora, nós tivemos que tomar decisões nas nossas vidas até com quem a gente andava. Não dava. Tem gente, são dois grupos.
os que vão te levar para perto de Deus e os que vão te levar para longe de Deus. A escolha é nossa, a gente escolhe. Puxa, mas pastor, a galera e tal, e não sei o que, parceiro, eu vou te contar um testemunho meu. Saí de São Paulo, mudei para Curitiba em 2004. Mudei, eu tinha 19, 20 anos de idade. 20 anos de idade, mudei. Cara, tô saindo da cidade, da galera, vizinho, todo mundo, galera, expectativa, cara, tô mudando. Já fiquei imaginando, cara, eu vou receber várias ligações da galera, os meus amigos, a galera do rolê, a galera da balada. Vou receber geral, altas ligações, vamos estar junto, tal, não sei o que. Pergunta quem me ligou. Pergunta quem se importou comigo. Sabe quem me ligava? Pastora, meu pai, minha mãe. Não, mas a galera do rolê. Eu decidi caminhar com quem injetava na minha fé gás. Eu decidi caminhar com pessoas que me puxavam para perto de Deus. Ah, pastor, então você não troca ideia com todo mundo? Não, eu troco ideia com todo mundo, converso com todo mundo, só que eu decidi. Jesus, ele caminhava com a multidão, sim ou não? Sim, tinha multidão, mas ele ficava só com a multidão? Ele até passeava no meio da multidão, mas na hora que ele queria trocar ideia tete a tete, quem que ele chamava? Nem os 12, eram quantos? Prefiro seguir os passos de Jesus. Troca ideia com a multidão, e aí beleza, legal, bacana, show de bola. Tem os 70, oh que legal, que bacana, show de bola. Tem os 12, tamo junto, vamos avançar, mas tem os 3, ó, é nós aqui. Você e eu temos que decidir com quem que nós queremos caminhar. Quem são aqueles que estão realmente fazendo a nossa fé crescer, pessoas que têm nos ajudado. Outro dia a pastora disse algo muito interessante. Ela falou assim, cara, eu quero caminhar com pessoas que dão bons frutos. Eu quero caminhar com pessoas que dão bons frutos, pessoas que puxam você, pessoas que fazem você crescer, pessoas que dão gás. Eu não quero ficar com gente que fica com nostalgia, falando coisa do passado. Nossa, que legal o passado. Não quero. Pessoas que querem fazer a minha fé mirrar, moer, morrer. Não quero. É uma decisão minha. Eu escolhi, eu decidi. Você conversa todo mundo? Converso, troca ideia. Mas meu irmão, eu decidi caminhar com pessoas que me levam cada vez mais perto do Senhor. Eu preciso olhar, meu irmão, para as pessoas que estão do meu lado. Posso dar uma dica para vocês? Vê quem está do teu lado. Vê quais são os frutos que ela tem dado. Vê quais são as atitudes que ela está tendo. Vê se são atitudes baseadas naquilo que você crê que é na palavra de Deus. Vê se dá gás para você. Vê se cultiva a família. Vê se cultiva a tua vida. Cara, perceba. O tempo passa. Nossa, lembrei agora, hein? Só os antigos vão lembrar, hein? O tempo passa. O tempo voa. Essa daqui é só quem é das antigas. Quem lembra? Quem não sabe, você não tá ligado. A gente tá ficando velho mesmo. E a poupança Bameirindos continua numa boa. Jesus amado, o tempo passa e nós temos que pensar muito bem nas escolhas que nós estamos fazendo. O apóstolo Paulo fala, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 11. Olha só o que ele fala, coloca para mim por favor. Mas agora vos escrevo, é pegada forte. Mas agora vos escrevo, não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com esse tal, nem ainda comais. O apóstolo Paulo, o cara foi arrebatado ao terceiro céu. O cara andou no rolê forte com o Senhor. Ele está dando uma dica para a galera. Galera, olha para a galera, vê como que o pessoal está. Se é uma galera que tem esse padrão, ele fala, nem coma com ele. Por quê? Porque isso pode de alguma forma minar você. Isso pode atrapalhar a sua caminhada com o Senhor. Então o cara vai ter que decidir se ele quer ou não quer caminhar com o Senhor. É uma atitude que alguém vai ter que ter. Então eu e você temos que escolher muito bem com quem a gente quer andar.
Quem são os que estão do nosso lado? Podemos conversar com todo mundo, trocar ideia, show de bola, mas você tem que saber quem serão aqueles que vão te ajudar na caminhada. Quem são aqueles que vão te impulsionar a viver os sonhos de Deus? Quem são aqueles que vão injetar fé? Quem são aqueles que vão falar para você: continue acreditando, Deus vai mover na sua vida, Deus vai agir na sua vida, Deus vai mover poderosamente. Eu vou contar um testemunho para vocês que vi agora no download. Posso, gente? Fui para Curitiba esses dias ministrar em 3 cidades. Tentando lembrar o nome. Campina Grande do Sul. É uma metropolitana de Curitiba. De repente, estou olhando para a irmã. Eu acho que contei isso aqui para vocês, mas eu vou contar agora de novo. Estou olhando para uma pessoa, para um casal. E sabe quando você olha, você fala: cara, eu lembro desse casal, mas não estou lembrado de onde. Mas eu lembro desse casal. A moça veio perante mim no final do culto: pastor, você lembra de mim? Eu falei: olha, meu, se eu falar que eu lembro, eu vou estar mentindo. Eu lembro do teu rosto de algum lugar, mas eu não estou sabendo de onde. Pastor, você ajudou meu pai e minha mãe. Sua irmã da fulana. Foi: meu, lembrei de vocês. E aí? Meu pai quer mandar uma mensagem para você, um áudio aqui para você poder ouvir. O pai dela é um cara que estava passando uma treta no casamento. Já era um cara bem mais velho do que eu. Ele veio na minha sala poder conversar comigo, arrebentado. Falou: pastor, eu percebi que hoje eu acabei com o meu casamento. Eu não tratei minha mulher como deveria tratar. Eu não honrei como deveria honrar. E eu perdi, pastor, e foi culpa minha mesmo. Falei: cara, são poucos homens que chamam no peito, a culpa é minha. Eu falei: cara, tirei o chapéu para você, tio. Forte. Ele falou: só que eu estou vindo falar com você porque minhas filhas pediram. Eu faço parte de outra igreja. E o conselho do meu pastor, eu não gostei. Do meu pastor, eu não gostei. Falei: como assim você não gostou? Eu já fico até com o pé atrás. Como assim você não gostou do conselho do seu pastor? Não, que eu fui trocar ideia com o meu pastor para poder falar para ele poder ajudar em oração no meu casamento. Sabe o que meu pastor falou para mim? Falei: não queria ouvir, mas fala. Fala o que ele falou. Cara, libera logo essa mulher, pega outra e segue a vida e bora que vai. Essa hora é a hora que você quer chamar a galera do MDL, do Jiu-Jitsu, ir num culto de libertação daquela igreja e sentar voadora no amor de Jesus. No amor de Jesus. Só fechar um triângulozinho, põe a cabecinha, dorme rapidinho. Dorme rapidinho, não vai nem sentir, bem de boa. Eu falei: ó, queridão, difícil, hein? Eu vou te falar do que eu creio, para não acabar com o pastor dele. Eu falei: eu creio num Deus que restaura. Eu creio num Deus que transforma. Eu creio num Deus que move. Eu sei que tem caos e caos, sei que é muito difícil, mas eu creio, irmão. Eu entro no compromisso contigo. Nós vamos orar, nós vamos jejuar, nós vamos buscar em Deus. A coisa vai acontecer, Deus vai mover. Ele: pastor, eu saí daquela sala renovado, saí daquela sala transformado, saí daquele lugar tocado. E ele me mandou um áudio naquele dia quando a irmã veio. Aqui está o áudio. É que não vai dar, que o áudio está longo, senão eu queria colocar para vocês. Ele fala assim: pastor, eu quero te agradecer por você me dar um conselho que injetou fé na minha vida, no meu casamento. Hoje eu tenho meu casamento restaurado e hoje nós somos um casal que ministra sobre casais. Um casal que alcança outros casais e ajuda esses casais a saírem daquilo que nós enfrentamos um dia. Então eu falo para você: caminhe com pessoas que injetam mais fé naquilo que Deus tem falado com você. Caminhe com pessoas que levam você para perto do Senhor. Caminhe com pessoas que vão fazer você viver os sonhos e os planos do Senhor para a sua vida. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus, aleluia. Mas agora, para nós irmos uma reta final, além de nós largarmos tudo isso, existe uma fase, existe um tempo que, se nós não percebermos, e isso aqui gera para todo mundo, a gente esfria, a gente deixa de viver aquilo que Deus tem. Eu creio que todo mundo no planeta tem uma chamada de Deus. Nem todo mundo vai ser pastor, nem todo mundo vai ser médico, nem todo mundo vai ser alguém numa área. Cada um vai estar numa área específica, é o que eu creio. Cada um, Deus tem um plano e um propósito para poder ver de forma poderosa e sobrenatural. Só que se eu e você, nós não vigiarmos com situações que vêm nas nossas vidas, nós paralisamos. Na nossa fé nós paralisamos na chamada, nós paralisamos naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas.
E você vê, por exemplo, um homem de Deus dando uma chamada para um jovem. É o caso de Timóteo. Paulo chega para Timóteo, é uma chamada quase igual o que Deus falou para Samuel. Deus falou para Samuel: até quando você vai continuar com esse cara que eu já rejeitei? Tipo, se mexe, cara, sai daí, vem, beleza. Paulo fala para Timóteo: Timóteo, cara, eu sei da fé que tinha na sua avó, eu sei da fé que tinha na sua mãe, cara, eu sei o que você tem na sua vida. Eu impus as mãos sobre você e transferi algo de Deus sobre a tua vida. Mas Timóteo, eu quero perguntar para você: o que está acontecendo contigo, cara? Tu tá parado, mano. Você parou no tempo, você parou na chamada, você parou naquilo que Deus tinha. Você recebeu algo de Deus, mas ao invés de você avançar, agora você parou, agora você estacionou, agora você não avança, agora você não caminha. E isso é um cuidado que eu e você temos que ter na nossa caminhada com o Senhor. Porque na caminhada com o Senhor vem lutas, vem guerras, vem tretas, situações que vêm para minar a nossa fé, para minar a nossa caminhada. Dá vontade de desistir? Claro que dá várias vezes, só que desistir não é opção para aqueles que estão com o Senhor. Desistir não é opção, porque quem desiste para Deus não crê que Deus pode mover, porque Ele falou: o meu justo viverá pela fé. Então desistir, quem desiste, você acha que agrada o coração de Deus? Não. Se desistir agradasse o coração de Deus, Deus ia falar para a galera: ó, quem não aguenta bebe leite, sai fora do rolê. Ele falou: não, é uma chamada de Deus. E Paulo está falando para Timóteo: Timóteo, o que está acontecendo contigo, cara? O que aconteceu com você? Ele fala, 1 Timóteo 1,6: por esta razão te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Timóteo, cara, impus as mãos sobre você. Tem um dom de Deus dentro de você. Tem algo que o Senhor colocou na sua vida, que tem que ser colocado para fora. Mas você está num ponto de paralisado, estacionado. Você está com medo, cara. Por que você está com medo? Paulo fala para Timóteo: e aí? O que está acontecendo contigo? Quando Paulo fala te admoesto, essa palavra no grego significa trazer à mente. Eu quero te lembrar, eu quero fazer você, eu quero trazer uma advertência para você, eu quero te advertir, eu quero chamar a tua atenção. Timóteo, eu quero chamar a tua atenção em volta, eu quero que você abra os teus olhos, eu quero que você perceba, eu quero que você reaviva o dom que está dentro de você, já está em você. Repara que Paulo fala: reaviva o dom de Deus que há em ti. Não é um dom de Deus que virá sobre ti, já está em você. Já está em você. Tem que colocar para fora, cara. Você não pode ficar parado. Deus conta com você na caminhada. Se você não quiser, tudo bem, Ele vai levantar outro. Mas estou chamando você, vem, cara, vamos. É Deus falando hoje para nós. Quantos dons, chamados o Senhor tem colocado dentro de nós, e nós estamos dando desculpa para Deus. Ah, hoje não vai dar, esse ano não vai ter como, esse ano eu vou entrar assim, esse ano vai ser assado. Nós falamos e falamos, mas nós continuamos muitas vezes do mesmo jeito. Mas nessa noite não, meu irmão. Nessa noite é uma noite que vai ser um despertar do Senhor nas nossas vidas. Vai ser uma noite de resposta, uma resposta para o Senhor dizendo: chega, eu não permanecerei assim na minha vida. Paulo fala para Timóteo na sequência do texto. Põe para mim aqui. Timóteo, reaviva o dom de Deus que há em ti, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Presta atenção na palavra, presta atenção aqui, gente. Deus não nos tem dado espírito, covardia, aqui no grego também é medo, timidez. Deus não, espírito, presta atenção na palavra espírito, é algo espiritual. O que mais, meu irmão, hoje me deixa triste é encontrar crente que esquece o espiritual. É crente que acha que não, eu estou meio desmotivado, pastor, por causa da estrutura da igreja, as coisas da igreja, essa cor cinza não é legal, as placas ficam meio tortas, o som está reverberando de um lado para o outro, a lâmpada ali já deu bug, apagou um monte de fileira, já não está muito bem, essas coisas. Não, parceiro, não é estrutura, é que eu e você demos abertura para o espírito de medo entrar na gente. Timóteo, Paulo falou para ele: Deus não nos tem dado espírito de medo. Está falando: Timóteo, você abriu o coração para o
espírito de medo entrar em você, e esse espírito que você nem percebeu, por negligenciar, está paralisando você, está travando você. E hoje ele fala para Timóteo: Timóteo, vem cara, vem Timóteo, vem cara, sai deste lugar que o medo está te paralisando, sai deste lugar que está afundando a tua chamada, sai deste lugar que está acabando com a tua família, sai deste lugar, vem agora para aquilo que Deus tem, vem para aquilo que o Senhor tem. O Senhor não te deu o espírito de covardia, Ele deu o espírito de poder, Ele deu o espírito de amor, Ele deu o espírito de moderação. Esse é o Deus que você serve. Deus não libera medo, Deus libera poder, poder para quebrar cadeias, poder para quebrar fortalezas na mente, poder para quebrar grilhões, poder que ilumina o nosso caminho. Ele traz a moderação. O que é a moderação? É o equilíbrio. Você não vai andar mais um crise de ansiedade, você não vai mais andar depressivo, você vai caminhar na alegria do Senhor, na paz do Senhor, na unção do Senhor. Ele também traz o espírito de amor. O que é esse amor? Você vai amar o Senhor, você também vai se amar, você vai amar o próximo, você vai entender o que Deus tem para a tua vida. É hora de você abrir os teus olhos e falar: chega, chega, chega. Eu me levanto, eu me levanto, eu me levanto, eu saio desse lugar de paralisação. Aleluia. A Ele, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. dê uma resposta a Ele. Feche os seus olhos, dê uma resposta a Ele. Fala: Senhor, chega, chega. Eu não aceito mais esse espírito de medo me paralisando. Eu não aceito mais permanecer com aquilo que o Senhor falou que é para eu largar. Chega. Hoje é uma decisão na minha vida. Hoje eu falo: chega. Eu quero acabar um ano diferente e começar um outro completamente transformado.